Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o Discodécadas, um MesaCast que une história e música. Eu sou a Isabela Machado, estudante de jornalismo e idealizadora deste projeto. Aqui nós vamos recordar os últimos 120 anos da história da música, explorando o surgimento e a ascensão dos principais gêneros musicais que conquistaram o Brasil e o mundo. Neste quarto episódio, nós vamos para os anos de 1960 a 1980, quando surgiram dois ritmos musicais conhecidos por expressarem a liberdade e a autenticidade. É no final da década de 60, em meio à ditadura militar, que o tropicalismo se tornou um movimento revolucionário ao romper o conservadorismo para celebrar a cultura popular brasileira ao som de guitarras elétricas. E por falar em guitarra, um gênero musical originário da Jamaica se popularizou por seu ritmo bem característico e letras sociais cantadas por ninguém mais que Bob Marley. Sim, estou falando do reggae. Mas para conhecermos a fundo esses ritmos musicais engajados nas causas política, social e espiritual, conto com dois convidados super especiais. Sejam bem-vindos, Djanilo e Sivaldo Camargo, à mesa de vocês. Sejam bem-vindos, gente. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Como vocês estão? Isabela. Estão animados? Sim. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui nas redes sociais e até pedi algumas informações sobre vocês para apresentar para o nosso público, né? O Sivaldo Camargo é professor de dança desde 1985. Durante o período em que atuou como diretor artístico do grupo de teatro Azeite de Mamona, por 8 anos, ele teve a oportunidade de dirigir diversos musicais memoráveis, incluindo o renomado Tropicália Bananas ao Vento. Quero saber dessa história depois. O Danilo Lordelo, conhecido como Djanilo Red Skywalker, é adepto da cultura Rastafari, é um entusiasta da música e busca fortalecer o movimento do reggae nacional para a região de Bauru. Inclusive, tem até evento que a gente vai conversar sobre. Mas antes de tudo, eu queria saber, Djanilo, da onde surgiu o seu nome artístico e o porquê do Skywalker. Eu até pensei no Star Wars e eu queria abrir esse bate-papo sabendo um pouco mais sobre você. Nome, assim, dentro da cultura, o pessoal do reggae geralmente tem nomes compostos, né? Que seria tipo o apelido da pessoa e meio o que ela faz, como ela se porta, quem é ela, é algo que marca isso, né? E o Djanilo, eu morei em uma comunidade rasta durante um tempo e as pessoas lá costumavam se chamar, né, de Dja, o nome da pessoa, como um prefixo. Mas já tinha um Djanilo no lugar, então alguém um dia chamou de Djanilo, né, em vez do Djanilo, e acabou pegando. O Red Skywalker tem a ver com o Tzolk'in, né, que seria, tipo, os signos maias. E o meu é o Caminhante do Céu Vermelho. E como isso em inglês faria menção, né, ao Star Wars, algo que chamaria atenção, faria o pessoal se identificar fácil, eu acabei usando o nome em inglês, né, o Red Skywalker para o Caminhante do Céu Vermelho, que inclusive é o nome do meu primeiro álbum, né, o Caminhante do Céu Vermelho. Que incrível! E Sivaldo, eu queria saber um pouco mais sobre essa entrada sua no mundo artístico. Quando começou, né? Você dá aula desde 1985 e continua fortíssimo na cultura de Bauru, né? Sendo professor do Teatro Municipal. Me conta um pouco mais sobre essa sua jornada. Bom, eu comecei ainda como secundarista no movimento estudantil. E aí, a partir do movimento estudantil, eu tive contato com a época dos cineclubes, né? Os cineclubes, na época, década de 80, eram muito fortes, enquanto movimento, né, artístico e político. Aí, depois disso, eu fui para São Paulo fazer o curso de teatro e de dança, né? E aí, depois de um tempo, eu consegui conciliar as coisas, sabe? Que era você trabalhar a dança e o teatro, e aí surgiu a ideia de trabalhar com musicais, né? De você juntar o teatro e a dança em espetáculos, né? Então, aí, a partir disso, eu voltei para Bauru, né? E criei o grupo de teatro Azeite de Mamona. Né? E por que o nome? Azeite de Mamona, é assim, ele tem a ver com a Tropicália. Ó, né? legal. Muito a ver.
Ele é sofisticado. O azeite de mamona ele é usado na lubrificação de foguetes. Então, ele não congela, ele tem uma série de coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele dá em qualquer terreno baldio, você acha um pé de mamona. Então, além de sofisticado, ele é popular. Olha, O que foi a essência do movimento tropicalista, né? Então, a ideia do grupo já partiu desse princípio. que legal. E aí, depois do Azeite de Mamona, você atuou em outros lugares, dirigiu outros espetáculos também? Ou... Sim, sim. Depois disso, eu fui, né, trabalhar na UEL, em Londrina. Depois trabalhei na Unesp também, Assis e Bauru. E criei vários musicais. Um deles foi o Barra 68, onde eu conto o ano de 1968 por meio da música. Né? Então, as questões políticas, sociais, ele é retratado da forma por músicas. Recriei o show Opinião, que foi aquele show ícone do Nara Leão, Zequete e João do Vale, né? Que foi um marco. Nós recriamos ele aqui com músicos bauruenses, né? Que também foi muito interessante, né? E eu fiz por último, o musical foi Os Dois na Bossa, que eu recriei os shows Elis Regina e Jair Rodrigues, que eles faziam aquele programa, né, na TV Record. Aí a gente fez um recorte desses shows, né? E aí quem fez foi a Denise Amaral, que fez a Elis Regina, e o João Biano fez o Jair Rodrigues, Que legal. que é do Monobloco, né, o vocalista. Que bacana. E já que eu falei aqui da sua entrada, né, na arte, gostaria de saber, Janilo, quando começou essa sua relação com o reggae? E o que motivou também? O reggae, assim, na verdade, ele não chegou logo tão cedo, né? Mas eu sempre estive na música, assim, desde os 7 anos de idade eu já procurava, né? Fiz aula de violão lá no teatro, né? Na verdade, nas casas de cultura, antes do teatro até existir. E em determinado momento, assim, eu tive bandas de metal, né? De rock. E quando eu tinha aí, uns 17 anos, um dia um amigo apresentou um Bob Marley, né? E eu entendia mais ou menos as letras em inglês e parei e pensei, pô, esse cara tá falando a mesma coisa que nas bandas de rock, de metal que eu falo, só que de uma forma positiva, não de uma forma tão depressiva, pesada como era no metal, assim, que era algo que já estava mexendo muito comigo, né? E tava me incomodando. Então meio que uniu ao útil ao agradável. Eu falei, pô, encontrei um outro ritmo aqui que tem o mesmo intuito, fala das mesmas coisas, das causas sociais, só que fala promovendo um levante, né? E não fazendo a gente se afundar cada vez mais. Daí isso foi o que me, sim, instantaneamente, né? Me tirou desse movimento e me pôs pro reggae. E como foi essa relação, assim? Por exemplo, você já morou em comunidades. Tem a ver mais com o Rastafari ou mais com o reggae? Ou um levou o outro para você, nessa imersão sua, dessa parte da sua vida? Sim. Na verdade, sim, a busca pelo reggae me levou até Rastafari. Só que o Rastafari, na verdade, não tem essa ligação com o reggae. Foram os cantores do reggae, a partir ali do momento do mais o Bob Marley, que foi algo que se popularizou, né? Porque Rastafari era o escape que tinha para o povo das favelas, né, das comunidades periféricas na Jamaica. Sempre que alguém precisava de uma ajuda, não estava conseguindo sobreviver ali, né, naquela época, eles buscavam as comunidades rasta que levavam o povo para fora das favelas e ia morar mais em contato com a natureza, tirava o povo do crime. Não tinham hospitais na Jamaica, então os curandeiros na época, né, os bush doctors, como são conhecidos, moravam nessas comunidades rasta, afastado da cidade. Então muitos cantores, quando estavam envolvidos com crime e problemas na cidade, eles fugiam para as montanhas, né, e iam procurar os rasta como forma de se livrar desses problemas da cidade, na verdade.
E comigo foi meio assim, eu uma vez buscando reggae lá na cidade de São Paulo, né, que é onde eu sabia que tinha o movimento, falei, vou gravar um CD demo, vou lá onde eu sei que os artistas estão, vou sair distribuindo meu CD até eu conhecer os artistas e conseguir entrar nesse meio. Só que nisso, um artista que eu conheci falou pra mim, né, não, eu acho que você tá procurando o Rastafari, não o reggae, vamos comigo que eu vou te levar conhecer um lugar. E no dia que era para eu encontrar, ir até essa celebração Rastafari, eu acabei encontrando um sacerdote que estava chegando da Jamaica no aeroporto, antes de eu encontrar com o pessoal do reggae que eu tinha conhecido no centro de São Paulo. Daí foi até algo que me tirou do reggae, na verdade, porque eu fui e fiquei imerso nessa comunidade durante um ano, aprendendo o que era Rastafari, aí que eu fui ver que, tipo, Rastafari, o reggae... O pessoal do reggae está envolvido com o Rastafari, mas Rastafari não está envolvido com o reggae. Essa é meio que a ligação. Ah, eu não sabia. Antes da gente... Depois a gente vai pro Sivaldo, mas eu fiquei muito nessa curiosidade de saber, então, o que é o Rastafari. Porque em alguns momentos que eu fui estudando sobre... Era uma religião, é uma comunidade... Qual é a essência do Rastafari? O que é de fato? Na modernidade, com a mídia, né? A mídia criou a cultura Rastafari. Só que isso foi uma visão externa de pessoas que viam outras pessoas entoando cânticos e mantras onde eles falavam Jah Rastafari. Não existia, né? Até a grande mídia começar a divulgar a cultura Rastafari, não existia isso de, você faz parte da cultura Rastafari, você é rasta, você não é rasta. Jah Rastafari é a cabeça da criação. A partir do momento que você se sustenta sozinho, eu, você, Sival, todos somos Jah Rastafari. É a autenticidade. Jah Rastafari é a vida. É a vida. Resumidamente, né? Até quem nega é Jah Rastafari. Quando você é criança, seus pais são seu Deus, né? Que te provê, que te sustenta. Eles são Jah Rastafari para você, né? Mas... Com a mídia, né, com a modernidade, foi se criando muitas coisas por fora, e daí criou-se religião, cultura, quando era apenas um conhecimento que veio da África, na verdade, né, que nada tinha a ver com o reggae ou com a Jamaica, né, e sim essas pessoas envolvidas com o reggae, quando tinham problemas, elas procuravam Rastafari, que era a salvação para elas naquele momento, né? Que veio trazido com os descendentes de etíopes que foram levados lá para Jamaica como escravos, né, na época da colonização. Interessante. A gente vai fazer mais perguntas sobre isso, mas ainda aqui um pouco sobre o Sivaldo. Eu falei que eu ia voltar nessa pergunta sobre o Tropicália Bananas ao Vento, e eu queria entender essa sua relação. Lógico que você surgiu na época, né? Nasceu na época em que o movimento Tropicália estava em ascensão e tudo mais, mas eu gostaria de saber qual foi e qual é a sua relação com o movimento Tropicália e o que foi esse musical. Olha, com a dança, né, quando eu estava em São Paulo, eu fiz uma pesquisa, tudo começou mais ou menos assim, né? Uhum. Eu já tinha uma relação com a música popular muito forte, né? Desde a década de Noel Rosa, eu sempre pesquisei, sabe? Desde a minha adolescência, assim, eu tinha já uma formação musical, de conhecer a música erudita também, né? Enfim, e aí com a dança eu fiz uma pesquisa sobre os ritmos populares do Brasil. Então eu fui pesquisar o frevo, o maracatu, puxada de rede, na dança. E aí a música veio vindo, eu fiquei muito impactado com as músicas populares, né, que existiam no Brasil, que eu não conhecia, né? E aí, a partir disso, que me veio essa ligação com a Tropicália, essa fusão que eles fizeram, né, do rock com a música popular. E aí eu tinha o grupo de teatro, né, e eu falei... os atores tinham pouco conhecimento sobre o movimento tropicalista, sobre a música mesmo, né? Então, dentro das aulas de teatro, dos ensaios, eu procurava inserir, falar, olha, Gil, Caetano,
né? Semana de 22. E aí eu falei, olha, eu acho que isso pode virar um trabalho legal, sabe assim? E comecei a escrever esse musical, né? Comecei a escrever. Muito dele foi inspirado no Torquato Neto, né? Desse musical. Os textos, algumas coisas a gente foi pegando. E foi uma coisa assim que deu certo. Deu certo porque a gente ficou 6 anos em cartaz com esse musical, né? Eu montei primeiro em Bauru, né? Ficamos 3 anos participando de festivais do estado todo. Aí quando eu fui para a UEL, em Londrina, né? Eu remontei com um grupo de teatro lá da UEL. Ficamos mais 2 anos apresentando também. E isso coincidiu quando o Gil e o Caetano lançou o Tropicália 2. Aquele, né, que foi aquele movimento e tal. Foi uma coincidência, eu montei lá e logo veio esse Tropicália 2. E aí, na volta para Bauru, foi remontado novamente. Então, foram 3 montagens, né, do musical. E em 2017, com a companhia de dança, eu falei, olha, existe um caminho para a profissionalização do bailarino, que é o musical, né? Então, eu que proporcionei para os bailarinos essa oportunidade deles terem texto, né, deles se inteirarem o que é o musical, além só de coreografias de dança, né? Então, nós remontamos em 2017. Foi a última montagem do Tropicália, né? E foi assim, muito tempo. E isso foi assistido, o Tropicália, eu digo para você, por umas 15, 20 mil pessoas nesse período todo, né? Nós apresentamos em cursinhos, sabe, em várias cidades, né? E teve uma curiosidade que foi assim, uma coisa bem bacana. Quando eu estava na Unesp de Assis, eu fui no lançamento de um livro de uma aluna de história, né, que estava lançando um livro sobre a contracultura, né? E ela fez o doutorado lá na Unesp, e bacana. Aí depois a gente conversando, eu falei, mas por que você escolheu esse tema, né? Contracultura, né? Como foi o... né? Ela falou, olha, eu morava em Londrina e fazia cursinho, né? E foi apresentado lá uma peça sobre a Tropicália, né? Na época. E a hora que eu assisti a peça, mudou a minha vida, que eu decidi fazer história a partir disso. Depois que eu vi essa peça, e na minha graduação toda, eu me envolvi demais com isso, até que eu cheguei na minha pós com o tema Contracultura, né? E ela não fazia a menor ideia que o texto era meu, que eu era o diretor da peça, né? Aí eu comecei a citar o início da peça, assim, né? Estamos no Cine Teatro Brasil, e um homem querendo chorar está na primeira fila. Ele está só e querendo chorar. Parece ter 477 anos. Aí ela olhou para mim assim, né? Falou, você assistiu essa peça? Eu falei, não, eu sou o autor da peça, diretor e coreógrafo, né? Aí, assim, então eu acho que esse trabalho do musical, desse tempo todo, ele mudou a vida de muita gente. Que legal. Mudou, assim, interferiu, mexeu com a cabeça de muita gente, de adolescentes, que eu, além da peça, eu fazia uma palestra sobre os movimentos culturais da juventude, né? Que começava com a contracultura, a Jovem Guarda, né? Várias vertentes, movimentos culturais que estavam acontecendo na época, até chegar na Tropicália, que foi consequência de uma série de outros movimentos, né? Então foi mais ou menos isso, assim, que surgiu esse musical, Tropicália, Bananas ao Vento. E antes da gente explicar esteticamente o que é o tropicalismo dentro do seu musical, eu queria que você explicasse o que é o movimento Tropicália. Porque a gente imagina, muitas pessoas imaginam, no caso, que o movimento Tropicália ele só tá na música. Mas o movimento Tropicália ele surgiu com a arte abstrata, né? Com uma arte abstrata, no cinema novo, né? Ele se expandiu além da música. Você pode explicar um pouquinho mais pra gente o que é o movimento Tropicália?
Sim, olha, é bastante coisas, né? É. Ele envolveu muitas coisas, mas existia no Brasil a bossa nova. E chegando em São Paulo, alguns os compositores, Gilberto Gil, Caetano Veloso, vindo da Bahia, né? E participado dos festivais da Record, né? 67, já estavam envolvidos no mundo musical. E eles estavam muito insatisfeitos com o que estava sendo feito. Eles achavam que a bossa nova, eles eram fãs de João Gilberto, né? Idolatravam João Gilberto, mas achavam que a bossa nova era muito comportada, ela não tinha agressividade, que o momento político social exigia, né? E um outro lado da música, dos compositores, dos cantores, estavam assim muito arredios com o que estava chegando no Brasil, que era a guitarra elétrica, né? Vindo os Beatles, né? Eles achavam que isso daí, essa influência norte-americana, ia acabar com a música popular brasileira, né? Entanto, chegou na época a ter passeatas contra a guitarra elétrica no Brasil, né? Sim, verdade. Teve uma passeata contra a guitarra elétrica, né? Eles não aceitavam as coisas que vinham de fora, o imperialismo norte-americano. E, além disso, você tinha uma outra vertente, né, da música, que era os compositores, cantores, que queriam mudar uma realidade política por meio da música. Eles achavam que a música tinha que ser uma música de protesto, né, que ela tinha que ter um conteúdo político direto, explícito. A letra tinha que ser politizada, né? Tinham que derrubar o governo por meio da música. Era essa a ideia. Então você tinha uns que eram contra a inovação, o que estava chegando de fora. Outros achavam que a música teria que ter essa função política e social direta. Não importava a qualidade da música, importava o que a letra dizia. Então era esse o foco. E a bossa nova, que tinha uma qualidade musical fantástica, mas que não tinha agressividade, que não questionava nada. Então, no meio dessa situação musical, Gil e Caetano começou a falar, vamos fazer alguma coisa nova, vamos pensar em alguma coisa, né? Que eles eram a favor da guitarra elétrica, eles tinham muito claro que a música tinha que ter um papel político social também, mas não podia ser direto, só isso. Ela, antes de tudo, ela era arte, né, ela não podia perder essa função, né? E idolatrava a bossa nova, João Gilberto. Então, a partir desse contexto, eles começaram a pensar em algumas coisas, né, envolvendo tudo isso. E a Tropicália, foi um movimento muito, eu digo assim, sofisticado. Por quê? Eles deram muita sorte de encontrar pessoas de várias áreas que tinham a mesma ideia que eles, essa ideia de mudança, né? E que queriam também mudar e estavam ali. E foi aglutinando. Por exemplo, um dos grandes feitos da Tropicália foi a questão musical, os arranjos. Os arranjos da Tropicália são super sofisticados e inovadores. Mas você tinha Rogério Duprat, que era um músico erudito, um maestro arranjador de música erudita, que também queria alguma coisa diferente, né? Dentro da música erudita, e queria fazer alguma coisa. Ele tinha um conhecimento com o movimento da Alemanha, né, que estava surgindo, da música erudita. Então, o maestro Rogério Duprat que fez os arranjos de Tropicália, né, junto com o Júlio Medaglia, que fez o arranjo de Tropicália, né, na época. Então, eles se uniram a músicos eruditos. Aí, no cinema, Glauber Rocha, que tinha Terra em Transe, que é uma obra-prima, né? Caetano foi assistir e falou, olha, é isso que eu quero para a música, o que eu vi em Terra em Transe, né? E no teatro, O Rei da Vela, do Teatro Oficina, com direção do José Celso Martinez, que eles foram assistir e falaram, é isso que a gente quer para a música, né? Então foram tendo vários elementos do teatro, do cinema, que foram influenciando a formação musical do movimento. E teve um fato que foi muito interessante.
o Gil foi fazer um show em Pernambuco, na época, e ele conheceu mais profundamente a banda de Pífanos, de Caruaru. Pífanos é aquela flautinha de madeira. Ele falou, isso é maravilhoso, sabe? Aí ele dá a volta e falou, a gente tem que fazer essa fusão do popular e do erudito, do rock com o baião, né? A partir disso, eles começaram a pensar de juntar tudo. Juntar o baião com o rock, o arranjo erudito com um naipe de sopros, né? Com cordas, com zabumba. E aí eles foram fazendo isso, começaram a elaborar, né? Juntar tudo. Aí veio a coisa foi ampliando. Peraí, tem o novo e o velho. Né? Vamos pegar o Vicente Celestino, olha, que estava lá, que é um compositor da década de 30, juntar com os Mutantes que estavam chegando. Então era o novo e o velho, né? O popular e o erudito. Então foi... Aí o Caetano falou, peraí, isso já foi feito. Com a Semana de 22. Com a Semana de 22. Isso é o que o Oswald propunha, uma antropofagia, pegar tudo que vem de fora, Exato. de dentro, e fazer isso se transformar numa outra coisa. Né? Uhum. Então, a essência do movimento é mais ou menos isso. Que legal. Né? E a gente está discutindo aqui como o contexto social e histórico influenciou para o surgimento do Tropicália. Agora para o reggae, né? Como que o contexto sociopolítico da Jamaica repercutiu para o surgimento do reggae? Olha, é muito parecido com a Tropicália. Olha é como só. se a gente estivesse falando da mesma coisa em um país diferente, sabe? Porque o reggae também veio dessa junção do popular, né? No princípio de tudo, na música popular na Jamaica tinha o mento. O mento era a música folclórica do povo trabalhador rural. No fim da tarde se reuniam nos galpões, né, no sítio, na fazenda, na cidade, onde era um movimento dos trabalhadores africanos, em sua maioria, né, que foram levados para a Jamaica, que se reuniam para fazer música com os instrumentos que eram permitidos para ele. Na África, eles tocavam tambor no ritmo que a gente ouve desde que a gente está na barriga da nossa mãe, que chama Nyabing. Esse ritmo, eles dizem que é um ritmo de 1-2, que imita a batida do coração. E tem muitas músicas do Bob Marley que ele coloca essa batida de tambor no meio da música. E quando chegou lá na Jamaica, né, os colonizadores não permitiam os africanos tocar tambor, eles tinham que tocar os instrumentos europeus, né, que eles levaram para lá, no caso o violão. Então eles pegavam o violão e faziam a batida que eles faziam no tambor, eles batiam a mão nas cordas do violão para tentar fazer aquele som, que acabava dando um som mais rítmico do que melódico no violão, que é o que todo mundo pensa do reggae, né? Aquele tchac, 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 tchac. Isso era o mento, era o primórdio de tudo lá, era a música popular. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas envolvidas com o mento estavam ligadas à Igreja Batista, que vinha direto lá dos Estados Unidos para buscar mão de obra trabalhadora na Jamaica. E os filhos desses pastores da Igreja Batista tinham a oportunidade de estudar música lá nos Estados Unidos, nas faculdades de música e tal, e voltavam com a influência do jazz, do blues, e chegando na Jamaica, eles buscavam o pessoal do erudito com o popular e o conhecimento moderno do jazz, as coisas que estavam mais, né, tipo, em ascensão naquele momento, e disso nasceu o ska, que seria, tipo, o começo do reggae. E a partir daí foi evoluindo conforme a cultura popular local, né? Eles faziam aquela música com grande influência americana, ligado com o folclore do povo africano que vivia naquele lugar, e sempre dessa forma meio velada, tentando derrubar o governo. Que apesar de, né, tipo, a Jamaica foi colonizada pela Inglaterra durante muito tempo, e mesmo depois dessa colonização, a Inglaterra dominava tudo lá, né? Meio musical, televisão, produção, turismo, era tudo nas mãos dos ingleses. E daí, quando a Jamaica se tornou independente de verdade, né, os estúdios da BBC de Londres começaram lá na Jamaica.
antes de Londres, que era o ponto turístico onde as pessoas com mais dinheiro tinham acesso a imóveis mais baratos, as coisas. Então, toda a parte de produção musical inglesa começou contratando músicos jamaicanos, trabalhando, foi tudo centralizado lá na Jamaica. E em determinado momento, os ingleses saíram de lá e os estúdios ficaram na mão dos funcionários jamaicanos. E esses foram os primeiros produtores da música reggae, né? E aí eles começaram a fazer músicas mais independentes. Por exemplo, né, você falou, olha, os estúdios eram formados por ingleses e tal. E, querendo ou não, tinha uma dominação colonialista ali, de pensamento e tudo mais. A partir desse momento que os jamaicanos começaram a tomar esses espaços aos poucos, começa a surgir também músicas mais independentes. E como que essa música independente se expressa? Desde o princípio já teve essa música independente, né? A Jamaica sempre foi muito relacionada ao crime. Em Hollywood, por exemplo, todo filme dos anos 80, 90, quando tinha algum bandido, era um jamaicano, esse bandido na parada. Por quê? Porque os funcionários do estúdio, quando o patrão saía, eles tinham as chaves. Então, nas madrugadas, quando os verdadeiros donos do estúdio não estavam, os funcionários invadiam os estúdios para produzir já essas músicas independentes que eram tocadas só no sistema de som, que seria uma rádio ambulante, né? Os jamaicanos, eles não tinham como transmitir a música deles através da rádio, só rolava as músicas americanas, inglesa, o erudito. Então, eles levavam para as ruas as radiolas, né? Aquelas caixas de som montadas em bicicleta ou na porta de um bar, na praça, no quintal, sabe? E é a partir daí que eles faziam a verdadeira música, né? Quem eram os funcionários desse estúdio, eles produziam as músicas instrumentais fechados lá no estúdio e apresentavam em praça pública para que os artistas surgissem ali, né? Então, o artista que chegasse ali para cantar naquela versão instrumental e fosse aclamado pelo público, depois esse cara levava para o estúdio e apresentava lá, falava, esse é um ótimo artista. E daí, isso foi o começo de um movimento social onde os adolescentes, principalmente, tinham a escolha ali de ou eu vou ser explorado para o resto da vida, ou eu vou entrar para o crime, ou eu vou ser músico. Então, o reggae lá na Jamaica acabou ficando como futebol para o Brasil. Ou como até mesmo eu vi uma certa semelhança com o hip hop. Sim, o reggae, na verdade, a gente pode chamar de pai do hip hop. O que o hip hop fez, quando o hip hop nasceu, isso já acontecia na Jamaica desde a década de 30, né? O hip hop nasceu nos anos 80. Então, essa cultura de você versar, rimar em cima de uma base já pré-produzida, já veio da Jamaica lá desde, assim... O começo mesmo é por aí, por volta da década de 30, mas os relatos e registros começam, assim, a partir da década de 50, mais ou menos. Que incrível. E que você pega também o repente nordestino. Sim. Da década de 50, né? Esses repentes que eles faziam é o que o hip hop faz hoje também, Sim. Né? Sabe aqueles desafios nordestinos? Sim. Também tem, né? É a mesma coisa. É repentista? Repentista. É, né? Repentista. Os Isso vem desafios da que cultura eles fazem. popular de Cultura popular, vários povos, né? E inclusive da África, né? A África é muito comum em qualquer cultura africana, todo mundo ter essa cultura das cantigas, né? Do freestyle, de rimar e fazer ali acontecer uma música com o ambiente aqui, né? Existem os toasters dentro da cultura do reggae, que são pessoas que muitas vezes nem tem nenhuma música gravada. O cara vai chegar aqui, olhar pra gente, oi, eu tô com a Isabela aqui com o meu parceiro, tomando um copo de água, gravando uma entrevista, e assim acontece uma música. Legal. Você falou do repentista, isso me lembrou de uma das músicas que eu gosto muito, que se chama Inácio da Cantigueira. Que o Inácio da Cantigueira, ele era um escravo, ou se não me engano, não sei se ele era escravo ou ex-escravo, e ele também era repentista. E ele foi homenageado pelo Emicida, que também tem isso no hip hop, Sim, né? sim. Então, eu acho muito interessante, assim. Você trouxe
Um ponto, assim, que é muito interessante a gente levantar. E agora, indo um pouco mais sobre o Tropicália, já que a gente entendeu sobre o movimento, né? De que é um movimento popular, eu queria saber como que o tropicalismo se inseriu nesse musical seu. Porque o tropicalismo, ele realmente, ele leva... ele é a mistura de elementos populares. Isso também se dá no seu musical de que forma? Sim, só uma coisinha, Isabel. Eu Claro. esqueci de citar, citei os maestros, né, Sim. os ditos, né, o cinema, o teatro, mas teve 2 pontos muito importantes que eu não coloquei, que é a poesia, né, você tinha poetas, né, que também tinham a mesma... não estavam contentes com o que estava sendo feito e queriam alguma coisa nova, que foi Capinã e Torquato Neto, que fizeram as letras, né? Que também se aglutinou. E os artistas plásticos, que foi o Hélio Oiticica, né? É verdade, O Hélio Oiticica, ele... Inclusive, ele foi responsável, assim, responsável de uma certa Pelo forma. nome, né? Pelo início e pelo fim da Tropicália. É. O Caetano tinha feito a letra, depois que assistiu Terra e Transe, e fez a letra de Tropicália, que são imagens, né? Você pegar... Tropicália é só imagens, né, do novo, do velho, é a banda do Chico, é Carmen Miranda, né, a construção de Brasília, tal, enfim, imagens. E aí ele mostrou essa letra, a música, para o Luiz Carlos Barreto. Aí falou, o Caetano, acho que essa música tem que chamar Tropicália. Mas por quê? Porque é uma instalação de um artista plástico que chama Hélio Oiticica, que está lá no Museu de Arte Moderna, que chama Tropicália. Aí o Caetano falou assim... Mas agora é que eu não vou colocar mesmo. Como que eu vou colocar o nome da minha música numa obra de artes plásticas, né? O cara pode ficar, não é legal, não sei o quê. Mas aí o Caetano foi ver, assistir, foi lá ver a instalação, né? Os Parangolésio, que ficou famoso depois do Hélio Oiticica, né? Que são obras vivas, né? Sabe? De interação, né? Interação, não é nada parado, é tecido, bandeiras, né, vestido rodando, enfim. E aí o Caetano achou que tinha muito a ver mesmo e colocou a Tropicália, né, no movimento. Falou, vou chamar Tropicália e virou Tropicalismo. E só para finalizar depois, eles estavam fazendo um show e o Hélio Oiticica fez o cenário desse show, do Gil e do Caetano, foi o último, né? E o cenário era uma bandeira do Brasil em vez de ordem de progresso, estava seja marginal, seja herói, né? Que é uma frase deles. Do movimento da França também, né? Isso, que o Hélio Oiticica trouxe. E tinha um traficante do Rio, tinha sido morto, o cara de cavalo. E ele colocou a foto do traficante na bandeira. Então, os militares entenderam aquilo como uma grande provocação, sabe? E aí que Gil e Caetano foram convidados a sair do país, né? Convidado. Em relação ao musical, né? Eu começo fazendo um panorama sobre mesmo a questão social e política do Brasil na época, né? Os atores começam, aí a gente passa pela Semana de 22, né? Tem um trecho no musical, tem um trecho do Rei da Vela, né? E aí as coreografias, as músicas todas, né, da Tropicália, e a gente termina o musical, né, destruindo o movimento, né? Olha Porque só. acabando, né? Porque a Tropicália ela foi datada, ela começou aqui e terminou aqui, desse jogo que eu te falei. Então ela teve 2 anos e falou, agora acabou. Foi diferente da Bossa Nova, que o movimento foi se alongando. Eles começaram aqui e terminaram aqui, né? Então no musical a gente também tem esse período histórico bem definido, né? Tanto na parte do política, né? Onde eles falam que a repressão, né, é muito forte na época. Então, o musical ele tem um pouco de tudo isso, né, da Semana de 22, do momento político que o país estava vivendo, né, as questões que levaram o movimento a acontecer, né,
e a alegoria, né? Isso que foi muito legal também do movimento. Eles buscaram tudo que era fora do padrão, como ele estava falando, o novo, o velho. Aí ele falou, peraí, vamos pegar então, começar a ver algumas coisas que todo mundo acha cafona. Sabe, todo mundo... O que os intelectuais, a esquerda, né, achava cafona, achava alienado, cafona, eles abraçaram isso. No entanto, o Chacrinha foi o grande parceiro da Tropicália. Gil e Caetano viviam no programa do Chacrinha, que era uma que todos os intelectuais, a esquerda, abominava, né? Então a gente faz essa alegoria também dentro do musical a esse ponto da Tropicália. Você sabe que quando eu comecei a estudar o Tropicália, o movimento Tropicália, eu não conhecia profundamente. E aí eu comecei a ler um livro sobre história da música, que é do José Ramos Tinhorão. É o Tinhorão. E aí, que ele é a base, né? E aí eu li um trecho que ele chama o Caetano Veloso de individualista. E eu fiquei muito me questionando sobre por quê. E aí depois eu li um artigo sobre como a esquerda também via o tropicalismo, né? E tinha trechos das entrevistas. E eu achei muito interessante que o Caetano Veloso, ele fazia isso, né? Ele abraçava o que as pessoas consideravam brega, né? E ele incorporava aquilo na música brasileira e trazia essa autenticidade, né? E o movimento Tropicália é isso. É isso. E é isso que faz o movimento Tropicália ser autêntico. Sim, sim. Legal. E você ia falar mais alguma coisa? Só dessa autenticidade, né, do movimento, eles tiveram, assim, tipo, uma repulsa de todos os lados. Foi muito interessante. A esquerda achava eles alienados, né? A Bossa Nova achava eles porra louca, sabe? A Jovem Guarda achava eles que não tinha nada a ver, não fazia o menor sentido o que eles estavam fazendo, né? Eles não tinham... Então, o público deles se restringia a um público, eu digo, universitário, que conseguiram ir além dessas três da esquerda, né? Que a esquerda pregava, que a gente já comentou. Então, era um público restrito. E eles tinham muito isso. No entanto, um dos momentos muito fortes da Tropicália foi quando o Caetano, no festival, ele foi muito vaiado. É verdade. Foi vaiado, né? Assim, não conseguia cantar. Ele fez um discurso que, para mim, é uma das coisas mais interessantes da história moderna da música brasileira, que é o Proibido Proibir, né? Ele fala, vocês não estão entendendo nada, vocês são iguais, sabe, aqueles que assassinaram não sei quem, sabe? Vocês não diferem nada deles. Ou seja, a esquerda e a direita, vocês estão no mesmo caminho, vocês não estão buscando nada fora isso, né? Vocês estão usando as mesmas armas, né? Todo mundo favorecendo seu próprio time, Exato, né? Então, a Tropicália teve essa questão mesmo de... a esquerda achava alienado, né? A direita achava eles perigosos, sabe? Assim, ficava sempre com, opa, o que eles estão querendo dizer com isso, sabe? Opa, e essa roupa que eles estão usando, e esse comportamento, né? Então, a direita, os militares na época, né, tinham essa preocupação. A esquerda falava, não, esse bando de porra louca, que, né, a gente não está passando um momento super difícil politicamente, e eles ficam aí fazendo isso, né? Então, Sim. foi assim um movimento que ficou, né? Ficou justamente pela autenticidade. Né? E eu fico pensando aqui, você queria Não. adicionar? Não, eu fiquei pensando, e até no reggae, essas perguntas, assim, eu tô fazendo conforme vai indo o nosso papo. E eu fiquei pensando que o movimento Tropicália, ele é um movimento revolucionário esteticamente, né? No reggae, eu sinto isso também. Mesmo assim, não tenho essa conhecimento como você tem, por isso que eu queria perguntar como que o reggae também revoluciona e é extremamente autêntico pela sua estética. Uhum. Olha, tipo, era muito comum
justamente porque quem dominava ali na Jamaica era a direita. Então, os músicos que podiam se apresentar de forma legal, aberta ao público, era todo mundo igualzinho, era aquela casa com a mesma estética, todo mundo com o terninho tal, e não sei o quê. E tem uma parte das bandas, desse movimento do reggae, onde eles vieram trazer assim, o show não seria mais apenas a música, era uma performance teatral completa, onde as pessoas tinham um figurino para se vestir, onde já um cara que era como um porta-bandeira no carnaval, que tá lá no palco com a bandeira, dançando, tinha um outro cuspindo fogo no outro canto do palco. Então isso vinha de uma forma, né, que hoje, se você pegar e olhar grandes bandas que ficaram famosas, né, você olha, tem aquele quê de ridículo no palco, né, porque as pessoas se vestem de uma forma completamente fora do comum mesmo, assim, com gravata na cabeça, uma sunga por cima da calça, sabe? E eles faziam exatamente isso, que era para chamar atenção e mostrar, olha como nós somos diferentes daquela galera que tá ali. Tanto que aconteceu, né, dentro do reggae, com o Bob Marley, aconteceu a mesma coisa que ele estava falando com o Caetano Veloso. O Bob Marley, quando ele se envolveu com o Rastafari, ele mudou o tipo de música que eles faziam, que o The Wailers, no começo, pode-se dizer que era praticamente uma sofrência. Eles cantavam muito música romântica, falando daquele herói, o príncipe encantado, apaixonado, que não conseguia encontrar seu grande amor e tal. E em determinado momento, o Bob Marley começou a colocar as paradas mais políticas na música e tal. E eles eram contra a direita. Só que quando a esquerda procurou ele, ele falou, não, eu também não sou a favor de vocês. Vocês são igualzinho o outro lado, só que estão puxando a sardinha para vocês. Eu não vou lidar com os políticos. Eu falo de política na minha música, mas os políticos, para mim, estão tudo errado. Tanto que aconteceu, né? A direita via ele como um criminoso, drogado e tal, e a esquerda via ele como um fantoche da direita porque ele não apoiava a esquerda. Só que os produtores do Bob Marley conseguiram arrumar um encontro do Bob Marley com o líder atual de direita e o líder de esquerda. E ele falou, até o fim desse nosso processo, eu vou juntar vocês dois, fazer vocês dar a mão e falar que são amigos. E durante esse processo, né, os boatos dizem que foram os políticos de direita que mandaram assassinos durante um ensaio, né, no estúdio, na casa do Bob Marley, e eles metralharam todo mundo na casa, inclusive o Bob Marley levou vários tiros, acho que foram oito tiros que pegaram nele, um inclusive de raspão na cabeça. E 3 dias depois, né, eles queriam cancelar o show e o Bob Marley falou, não, agora que é a hora mesmo, eu vou pegar esses 2 bandidos, colocar no palco, dar a mão deles aqui no palco, e tem essa cena gravada, né, como se fosse nos dias de hoje, assim, ó, se eu subisse no palco, pegasse o Bolsonaro e o Lula, desse a mão deles assim e falasse, pronto, ó, aqui ninguém é político, aqui a gente é todo mundo irmão e os dois vão ter que agir em prol do povo. Eu não tô aqui por nenhum desses lados. E isso fez ele ser muito cancelado na Jamaica, né? Porque os rastas mesmo acharam, tipo, que era uma ideia abominável ele estar se envolvendo com os políticos. Mas, então, assim, essa passagem dele pela política, né? Por falar mais letras políticas, por pensar nisso, né? Em querer também trazer essas figuras políticas para dentro do show. Da onde começou isso? Por que ele quis fazer isso? E também uma outra dúvida que eu fico, né? O que contribuiu para que a imagem do Bob Marley se tornasse internacional? Eu acho que ele foi muito maleável. Que eles eram um trio, na verdade. Era o Bob Marley, o Peter Tosh e o Bunny Wailer. O Peter Tosh foi tipo um adolescente, uma criança muito abandonada para as ruas. Então ele era envolvido com crime mesmo, assim, né? Quando falam, pô, o cara assaltava banco. Realmente, quando eles foram para a Inglaterra, na primeira semana que eles estavam na Inglaterra, o Peter Tosh foi preso, assaltando e portando armas e drogas lá na Inglaterra.
O Bunny Wailer vinha de uma família tradicional bem religiosa da Igreja Batista. E o Bob Marley era filho de um militar inglês que se apaixonou por uma moça lá da periferia, da favela da Jamaica, e teve um filho com ela, mas a sociedade não aceitava que ele fosse casado, né? Imagina um inglês casado com uma mulher preta naquela época. Então ele se separou, mas desde sempre, quando ele foi embora para a Inglaterra ou estava na Jamaica mesmo, ele mandava dinheiro para a mãe do Bob Marley conseguir sustentar ele. Então o Bob Marley foi meio que aquela linha tênue do meio ali, porque ele vivia na favela, no meio de pessoas que tinham aquela carência, as dificuldades, mas ele tinha o sustento dele, ele tinha uma garantia. E isso fez ele se aproximar dos criminosos, da galera envolvida com a religião. Ele estava... Tipo, a vida dele permitia que ele circulasse em todos esses meios. E eu acho que ele tentava ver uma forma de unificar isso. Porque ele via, o pessoal do crime tendo as mesmas vontades, anseios, e através do crime querendo fazer a mesma coisa que a igreja queria fazer. Porque a igreja falava para os pretos que eles tinham que se levantar e contra o governo de forma pacífica e lutar pelos direitos deles. E os criminosos falavam, não, a gente vai roubar as armas dele e vamos tomar de volta o dinheiro que eles arrancaram da gente. Então ele tentava unir as ideias, na verdade. Bob Marley era o cara do deixa disso. Ele ia no cara da direita e falava, cara, você quer fazer a mesma coisa que o cara da esquerda, daí você se aproveita que o cara da esquerda não é violento para mandar os militares ir lá matar ele. Entendi. Então ele tentava... Ele era o unificador, sabe? Enquanto os jamaicanos mesmo lá não queriam que o reggae se tornasse o que se tornou, o Peter Tosh não aceitava muito bem esse lance do... Quando eles foram para a Inglaterra, que os produtores, né, a música deles, quando chegou na mão dos produtores ingleses, se tornou uma música completamente diferente. Não era mais o reggae que eles faziam na Jamaica. Tanto que acabou que se dissolveu dessa forma, né? Eles se chamavam The Wailers e virou Bob Marley e The Wailers porque os ingleses queriam só o Bob Marley, que era mais maleável, que aceitava coisas novas e tal. Só que ele falou, eu só vou junto com os meus amigos. Então, nesse determinado momento, eles se transformaram, né, no Bob Marley e The Wailers. Mas foi algo que acabou não dando certo, né, porque a própria influência deles lá, né, eles tiveram um encontro com o Rolling Stones. O Peter Tosh acabou se envolvendo mais com o Rolling Stones do que o Bob Marley em si, porque o Bob Marley estava naquela fase de espiritualidade e tal... E o Peter Tosh ainda não, vamos para a Inglaterra lá, porque a gente vai roubar o ouro deles e trazer de volta para a gente vai ter nossa vingança na parada. E o encontro dele com o Rolling Stones na parada fez mais esse lance do rock, né? De levar ele para os grandes shows e mulheres, drogas, bebidas e tal, assim. Enquanto o Bob Marley estava querendo se afastar dessa parada, na verdade. E daí, a partir disso, que foi criando uma ramificação muito grande dentro do reggae também, que a gente pôde ver no mundo, né? Como você citou, do lance da ligação de um Rastafari com o reggae e tal. Isso é uma pontinha do iceberg muito pequena dentro do que é o contexto, na verdade, né? Quando a gente fala disso, do reggae ser algo totalmente político, espiritual, tal, na verdade é só um pedacinho do que é o reggae, né? Porque o reggae é entretenimento também, o reggae é empoderamento da mulher, o reggae veio de uma forma muito diferente disso do que a gente conhece de forma genérica. Assim como o Tropicália, ele é um movimento. Sim. Quando a gente fala, né, de um estilo musical, o reggae, é porque tem uma vertente musical dentro desse movimento que realmente se chama reggae, que são as músicas mais populares, assim. O Jimmy Cliff seria uma vertente com o nome reggae, né? Ou pop reggae. O que a gente conhece do Bob Marley, que a gente fala mais com mais evidência, seria o reggae raiz, que é o reggae mais voltado para a espiritualidade, Rastafari, esse tipo de coisa.
Mas hoje em dia, por exemplo, o que a gente mais tem no mundo todo, assim, eu não sei se vocês sabem, assim, né, que em Bauru isso não é muito divulgado, mas o reggae ainda é o gênero musical mais ouvido no mundo inteiro, né? Tanto que se você for todo mês conferir lá top 10 da Billboard, sempre tem 2, 3 cantores de reggae lá no topo. E hoje em dia, se você for procurar reggae na Jamaica, é algo que é mais... que se tornou folclórico. Você vai lá, os turistas veem as bandas de reggae no restaurante, na beira da praia, mas os músicos mesmo, eles não se sustentam na Jamaica com isso. Hoje em dia, o maior polo produtor de reggae no mundo é a Suíça. Não acredito. Acredite. Todo cantor de reggae que vive de reggae, eles chegam na temporada de verão da Europa, ó, eles vão embora da Jamaica para a Europa, grandes festivais e tal, vai tirar férias, volta para a Jamaica. Ou, como acontece muito, né? A grande maioria dos cantores de reggae que são famosos hoje, que todo mundo conhece, assim, que são os top 10 da Billboard, moram na Europa, na Suíça, na Alemanha, na França. E hoje a vertente que a gente mais vê em tudo quanto é lugar chama Rub-a-Dub, que é música de baile. É música muito mais dançante, que procura falar menos de problema, menos de espiritualidade e promove mais o entretenimento, sabe? O povo tá a semana inteira trabalhando fazendo algo que não gosta, tal, pressionado para chegar no fim de semana, sair e ficar ouvindo que, pô, você tá saindo beber, tá fazendo errado e tal, e não sei o quê. Isso hoje em dia não cola mais, igual era com o Bob Marley, né? Na fase do Bob Marley, a maioria das músicas dele fala isso. Pô, o mundo tá errado, as coisas têm que mudar, vocês estão vacilando. E hoje em dia mesmo tem esse cunho social, mas de empoderamento, na verdade, não de proibição, né? Tem uma música de um amigo meu, o Ale Figura, que ele fala, né? A juventude de hoje não quer multa, ela quer paz e diversão. Tipo, o que está acontecendo de errado, ela já sabe que está errado, né? Os jovens sabem que se eles abusarem das drogas, isso vai fazer mal para eles. Só que é uma escolha deles. Eles não querem que alguém fique lá na orelha deles falando, você não pode fazer isso. E o reggae, inclusive, para mim, até tem mudado bastante minhas músicas por causa disso, porque é isso, eu acho que hoje em dia todo mundo quer paz e tranquilidade, né? A gente não quer sair, ouvir uma música e ficar tomando cobrança, né? Todo momento. Eu já tive isso em bandas comigo, né? Foi meio que uma surpresa pra gente. Um dia o guitarrista olhou pra gente e falou, ó, eu não vou voltar mais, porque eu chego aqui, cara, o peso é muito grande. A cobrança das músicas, tudo que vocês falam, eu gosto de fazer diariamente na minha vida. Daí eu saio lá de casa para vir num momento bom e tenho, pô, só essa cobrança, esse peso, tal. Eu já sei, né, disso tudo, mas vamos mudar. E isso foi uma coisa que, por exemplo, o filho do Bob Marley, o Damian Marley, fez muito isso também. Hoje em dia, né, tem até um filme que já é meio antigo, que chama Eu Sou a Lenda, que o Will Smith mostra uma música do Bob Marley, né, pra outra atriz, tal, no filme, e ele fala, pô, você não conhece Marley? Ela olha pra ele assim, quem? O Damian? Porque ela não... Supostamente os jovens não sabem do Bob Marley porque eles não querem ouvir aquela cobrança. Eles querem ouvir o empoderamento, hoje em dia. Então isso transformou, né, o reggae bastante. Você acha que o Tropicália foi isso? Esse empoderamento? Não há tanto uma cobrança? Porque você mesmo falou, né? Na época tinha as canções de protesto, né? Tinha o Chico Buarque, a gente estava vivendo ali aquele momento de ditadura militar, uma cobrança, uma censura exacerbada. E você acha que o movimento Tropicália foi esse movimento de empoderamento? Olha, eu não digo diretamente, sabe, assim, o foco não era esse. Não era o objetivo. Não era o objetivo. Isso, com certeza, aconteceu, né, em vários momentos, né? Até em alguns pontos, Caetano fala, eu me nego a folclorizar o meu subdesenvolvimento, né, que é uma frase... famosíssima dele. Famosa, né? Então, assim, eles tinham...
essa questão toda de valorizar a cultura, valorizar as pessoas, né? O que estava sendo feito, né? E o que mais eu digo de empoderamento, que eles pegaram, que mudou muita coisa, foi resgatar os ritmos, né, populares, que tinham, assim, eram considerados pelos músicos, né, da Bossa Nova como subgênero, sabe? Uma música de segunda linha, uma coisa assim, né? Hoje em dia, o reggae, pelas pessoas em geral, é tratado como isso, como um subgênero. Eu tive muitos problemas, sabe, assim, das pessoas tocarem comigo e depois... agora eu vou para algo mais difícil, algo mais complexo. Os músicos tinham, né? Bossa Nova, assim, considerava os outros ritmos, né, populares como uns subgêneros mesmo, uma música de segunda, quarta... E os Tropicálias mostraram que não. Eles trouxeram essa música para a primeira linha. E os músicos também. Então, nesse sentido, sim, teve muita coisa do empoderamento, né? De trazer a cultura popular, né? E colocar no mesmo nível do que a cultura erudita, né? E qual foi o papel individual de cada artista? Caetano Veloso, Gilberto Gil e, inclusive, a banda Mutantes. Olha, ali é difícil de você, assim, falar, olha, quem foi o quê, né? Eles tinham tudo. Para mim, o Gil, né? Ele foi o que conseguiu, pelo movimento, trazer essa cultura popular, né? Do Nordeste e fazer essa fusão com o pop, né? Mais que Caetano, inclusive. Sabe? Ele conseguiu juntar o pop e o popular, né? A guitarra, os arranjos das músicas do Gil, de uma forma mais. Caetano, se você pegar as letras dele de Tropicália, ele tinha uma questão mais metafórica, mais intelectual. As letras eram mais elaboradas, né? Tinha uma outra... O Caetano era mais ligado aos Irmãos Campos, vamos dizer assim. A poesia concreta, né? Então, as letras dele, Tropicália, tinha essa... Gil não, Gil já pegou o pop, né? E o popular. E o Tom Zé, que era o outro, né? Expoente, ele pegou, assim, aquela coisa do humor que existia, né? As músicas do Tom Zé eram muito bem humoradas, tinham sacadas que ninguém tinha feito até então, né? Dentro da moderna música... brasileiros. Tinha ficado em Noel Rosa, lá atrás, na década de 30. Noel, sim, fazia as letras com humor, né, falando. E o Tom Zé trouxe um pouco disso, né, pro movimento. E acho que a grande sacada, o grande mentor da Tropicália foi o Torquato Neto, o poeta Torquato Neto. Ele foi um grande mentor... da Tropicália, não musical, mas as letras, a concepção, essa coisa de juntar, né? Eu diria assim, tipo, João Bosco e Aldir Blanc, sabe? Aldir Blanc é que trouxe todo um contexto para a música do João Bosco. Eu não consigo ver a primeira fase de João Bosco e Aldir Blanc se não fosse o Aldir Blanc. As rimas, o que ele propunha para o João Bosco, né? Era muito específico. E o Torquato foi isso para a Tropicália. Capinã também tinha, né, trabalhos lindíssimos, um grande poeta, né? Eles eram poetas concretistas, ou não? Não, eram mais contemporâneos, modernos? Eles eram poetas, mas que estavam querendo uma estética diferente para a poesia deles. Por exemplo, Estavam querendo chegar... Como, assim, esteticamente, assim, por exemplo? Qual era essa mudança estética? Sabe, era assim, um soneto. Não quero fazer o soneto, eu quero um verso livre. Que nem se você pegar Tropicália, musicalmente, você tem frases imensas sobre a cabeça dos aviões que pulsam contra os chapadões. Musicalmente, isso é uma... E, ao mesmo tempo, você tem Viva a Mata, tá, tá, tá. Uma frase curtinha junto com uma frase longa. Então, isso é uma... Dentro da estética musical, não é uma coisa comum. Né? Você tem uma frase imensa e depois uma frase curta, musicalmente. Então, eles buscavam esse tipo de proposta. Que nem...
Bate Macumba, do Gil, né? Capinã, que começa bate macumba, ei, ei, depois bate macumba, ei, Batman, que bate, Bá, que é o Deus Bá, né? Então, você tem uma poesia concreta na letra de Bate Macumba, sabe? Ela vai diminuindo, bate macumba, ei, ei, bate macumba, ei, bate macumba, Batman, Baticum, né? Que é uma festa, depois Batman, bate, Bá, e aí volta crescendo. Então, a música é uma poesia concreta. Então, esse tipo de propostas que os poetas, né, Capinã, Torquato, musicalmente, estavam atrás. Não era uma letra rimadinha com os 4 versos aqui, né, uma estrofe no meio, né? Então, isso foi bem importante na Tropicália, né? E os termos também, né, que eles buscavam, que não era assim, tipo, você colocar Coca-Cola na letra de uma música, né? Tropicália, opa, peraí, Coca-Cola, né? Os termos que estavam chegando, né? Que a juventude estava assimilando, eles assimilaram aquilo também dentro da letra, né? Colocaram aquilo junto. Que legal. A gente está falando desses artistas, né? O movimento Tropicália, a gente sempre fala, né? Do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, também teve outros artistas. No reggae, a gente menciona muito o reggae ao Bob Marley. Sim. Mas tiveram outros artistas, com toda certeza. Eu gostaria que você trouxesse aí os artistas de referência, que foram referência na sua vida, ou foram referência no reggae. Olha, apesar de ser o reggae, a gente falando da fundação e tal, nessa sessão a gente trouxe à tona o elo de ligação, que eu falei, de serem movimentos muito parecidos, né? Sim. Eu, quando criança, minha mãe sempre foi muito fã dos artistas da Tropicália. Só que, tipo, era algo que não me tocava muito quando eu era criança, né? Eu sempre tive muitos problemas, assim, com a minha família, que nem eu falei do Bob Marley. Minha mãe vem de família pobre, meu pai de uma família mais rica. E daí, devido a contextos culturais, eles me moldaram, fizeram de mim o que eu sou hoje, mas quando eu era jovem e vivia com eles, eles não me permitiam ser o que eu sou hoje. Então, eu não gostava dos artistas da Tropicália, porque era o que minha mãe me empurrava. Só que um dia ela falou, eu vou no show do Gilberto Gil e você vai ter que ir comigo, porque eu não tenho com quem te deixar. Daí, na hora que eu cheguei e vi o Gilberto Gil, eu falei, meu, que show animal, parece outra coisa, não parece o que ela me falou. E até então eu não tinha o conhecimento do reggae. Só que daí eu fui tentar ouvir as outras músicas que ela gostava e percebi isso, né? Eu via o Caetano Veloso como algo mais para elite, mais intelectual, que você precisava ter um certo estudo para entender o que ele falava. E o Gilberto Gil podia entrar cantando na favela, num barraco de papelão, que todo mundo ia dançar e entender o que ele falava. Quando o Bob Marley veio... Né? O Gil teve o rock, né? Sim. E o popular, né? Tanto ritmo como letra, como proposta. E o Caetano ficou mais com os poetas concretistas, os irmãos Campos, né? Sim. E uma melodia talvez mais, né, ligada à erudição. Sim. Claro que ele assimilou a guitarra, né, todos os instrumentos, vocal, mas sempre não ficou pouco preso, e o Gil já se libertou mais disso. E, inclusive, o Gilberto Gil teve as influências do reggae, né? Quando o Bob Marley veio para o Brasil, o Gilberto Gil era um grande fã do Bob Marley. E apesar de ter as fotos com Caetano Veloso, tal, o Gilberto Gil fez amizade com o Bob Marley, assim, de amizade, ser próximo dele. Tanto que tem um álbum do Gilberto Gil que foi gravado no estúdio Tuff Gong, que é o estúdio fundado pela família Marley, lá na Jamaica. E ele gravou reggae também. Sim, ele gravou um álbum de reggae no estúdio do Bob Marley. Né? E isso até essa época, então, quando eu conheci o Gilberto Gil, eu não sabia o que era reggae, mas eu gostava daquelas músicas dele que se assemelhavam com o reggae. E nas rádios, à noite, a gente sempre ouviu muita música chamando de música dance. Sabe a época, assim, ó, década de 90, que as boates, todo mundo ia lá fazer passinho e tal? Aquilo tudo, na verdade, é música dancehall jamaicana.
Não é inglês, não é americano. É uma vertente do reggae que foi trazido para cá e não se tinha conhecimento disso. Então eu ouvia muito essas músicas, gostava e não sabia que isso era reggae, porque não parece esse reggae tradicional que a gente ouve do Bob Marley e tal. E não, sabe, fiquei guardando isso durante muitos anos para depois, agora, depois de 10 anos de envolvimento com o reggae, eu entender e aprender que aquelas músicas, o Gilberto Gil que eu gostava, era porque tinha essa associação com o movimento do reggae, né? E daí, chegando na pergunta, como você falou, tal, os artistas, né, que tiveram... Bob Marley é inegável, né? Tipo assim, o mundo, internacionalmente falando, abriu as portas pro reggae, pro Bob Marley. Isso é um fato, né? Tem muita gente que pensa que, pô, Bob Marley inventou o reggae. Só que não, tinha um grupo que chamava The Maytals, lá na Jamaica, que é mais antigo do que o Bob Marley, né? Inclusive o Bob Marley... foi influenciado pelo Toots Hibbert, que era o vocalista desse grupo, The Maytals. E esse cara teve uma sacada, né? O The Maytals tocava rhythm and blues, soul, funk e o ska, propriamente dito. E esse cara percebeu que, pô, a gente faz os eventos, né? O nosso baile aqui... E a galera sai direto das fábricas, dos trabalhos e vem suado, sem tomar banho, para dançar agitado e sua mais e tal, e não sei o quê. E, na verdade, por que o povo tá vindo aqui, né? Resumidamente, entre aspas, tipo, homens e mulheres estavam procurando como se relacionar como casais. E, pô, como que eles vão fazer isso nesse calor, tudo suado, fedido, assim, sabe, do trabalho? Então o Toots Hibbert falou, não, vamos fazer uma divisão rítmica diferente, porque ele era filho de pastor da Igreja Batista, teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e conhecia a parte complexa da música, falou, como que nós vamos fazer a nossa música soar mais lento, mais calmo e promover esse romance? Daí ele fez uma música que chamava Do The Reggae. E o reggae era aquele passinho, o dobrar o joelhinho. E eles não diminuíram a velocidade, né? O BPM da música. Eles mudaram a divisão rítmica e aceleraram o BPM. E isso trouxe o reggae, que parece uma música mais lenta, só que quando você vai comparar tecnicamente com músicas que parecem rápidas, o reggae é mais rápido, na verdade. Então isso aí foi uma sacada muito inteligente, técnica, de alguém que manjava de música, que viu o público e falou, eu tenho que dar o que eles precisam. Então, no contexto histórico de registro, o começo do reggae que a gente tem é com essa música Do The Reggae, que o pessoal parou de dançar rápido, começou a ter aquela dancinha mais lenta, e inclusive o que a gente vê no Maranhão, né? No Maranhão, o pessoal dança reggae coladinho. Aqui na Jamaica era assim também, né? Tem até uma vertente do reggae que se chama Lovers, que é exatamente isso, que são os amantes. Todas as músicas falam de romance, de amor e tal, e não tem nada a ver com política ou espiritualidade, é basicamente romance. E por que no Maranhão, porque o estado do Maranhão, a região do Maranhão, foi tão influenciada pelo reggae? Olha, tem diversos fatores, boatos, histórias, folclores. Tem, assim, eu já ouvi pessoas dizendo que isso aconteceu porque pescadores do Maranhão, às vezes em tempestade, em problemas com o barco, acabaram mais próximo da Jamaica do que do Maranhão e foram até lá para conseguir consertar o barco tal e voltar, e acabaram descobrindo uma rota comercial onde eles estavam em alto mar, passavam na Jamaica vender peixe e tal, que daí veio até algo que eu nunca vi nada cientificamente comprovando, mas se fala muito sobre isso, né? Que rolava uma forma de comércio e escambo, que no Nordeste o pessoal tinha pouco acesso à cultura, música, essas coisas. Era difícil para eles comprar discos para ouvir. Então, os pescadores começaram a ir até algumas ilhas ali em volta da Jamaica, próximo no Caribe, levando farinha de mandioca e peixe para trocar por discos. E daí voltavam para o Maranhão
fazendo comércio com o disco. E daí a maior parte da música que eles ouviam ali ou era a música popular feita ao vivo pelas pessoas, ou eram discos que traziam do Maranhão ou das rádios, né? Porque lá em alto mar, muitas vezes eles se aproximavam mais da Jamaica do que do Brasil e conseguiam captar as ondas de rádio lá da Jamaica. Então eles vinham, voltavam com a influência musical deles que eles tinham em alto mar, era tudo música jamaicana e não música brasileira, na verdade. E com isso, né, foi se criando ali um laço entre eles que a cultura maranhense, devido à geografia do lugar, também, né, perceber que era uma cultura muito aproximada com a Jamaica e tipo, coisas que eles já tinham, que eles já faziam, eles acabaram agregando a parte da cultura jamaicana, que uma delas foi esses paredões de som, né? Eles não tinham isso, isso era muito ao vivo, né, no boca a boca, as pessoas se reunirem para fazer música. E daí, nessa conexão com a Jamaica, eles começaram a ver que lá na Jamaica, na beira da praia, tal, o barzinho na beira da praia tinha aquele paredão de som enorme que botava os discos para rolar, e se chegasse algum cantor, o DJ virava pro lado B do disco, o lado B do disco tinha a música instrumental para o cantor se apresentar. E isso, né, é a parte que envolve o lance social, né? Tipo, pô, imagina pro pessoal lá no Nordeste que vive numa comunidade ribeirinha, como que eles iam ter acesso a uma banda com músicos e guitarra elétrica e tal? Era muito mais fácil ter um disco que você vira pro lado B e já tem a música gravada, né? Esse é a fundação sólida do reggae, é isso, né? Para você chegar até lá no Bob Marley com aquela banda gigante, né, com 2 teclados, 2 percussão, trio de backing vocal, naipe de metais, primeiro os cantores precisavam ir lá na porta do estúdio, cantar no lado B do disco, para o povo gostar deles, para o produtor levar ele para o estúdio e tentar vender para a Europa, e daí se ele conseguisse vender para a Europa, as pessoas tinham acesso à banda, músicos e tal. Mas aconteceu dessa forma, assim, sabe? O Maranhão da Jamaica é bem próximo ali, assim, sabe? É bem coerente essa ideia de, tipo, em acidentes, o barco que quebrou e tal, o povo acabar parando na Jamaica, que era mais próximo do que voltar pro Brasil. Interessante. E existem muitos jamaicanos, né? Tem muitos jamaicanos que moram no Maranhão. Olha muitos, só. muitos mesmo, assim, porque na década de 80, 90, quando o Bob Marley, né, explodiu, saiu para a Europa, tal, tava tendo uma repressão muito grande lá na Jamaica, e foi assim que nasceu o movimento hip hop. Um desses produtores, DJs, né, da Jamaica, se mudou lá para os Estados Unidos, ele se chamava Kool Herc, e ele começou a fazer os bailinhos na escola, quando a escola estava fechada, as coisas, nesse estilo jamaicano. E aconteceram várias festas com esse DJ, até que os próprios americanos, né, meio que, opa, vamos fazer a festa desse jeito também. E daí eles começaram a fazer a festa deles e nomearam o movimento deles hip hop. Mas era algo que já acontecia pela mão dos jamaicanos lá nos Estados Unidos, né? Se você pegar o ritmo do Maranhão, ele é bem diferente do resto do Nordeste. Enquanto lá tem o chachado, o baião, o shot, lá você tem o outro ritmo, né? Como chama o ritmo do Maranhão? Carimbó, que é muito mais ligado ao Caribe do que o Nordeste. Então, acho que deve ter alguma relação também. E até né? aquelas músicas brega, digamos, né? Todo mundo já ouviu a banda Deja Vu. Sim. Sabe? Se você ouvir a banda Deja Vu e comparar com um reggae ali dos fim dos anos 70, começo dos anos 80, onde as pessoas não precisavam de vários instrumentos, tinha aqueles tecladinhos da Cássio que vinha com uma batida de bateria, um piano, o órgão, tudo ali. Pô, é que mudou o que se fala nas músicas, mas a construção rítmica, os timbres dos instrumentos, tudo, das músicas do brega, do tecnobrega, tal, tudo isso saiu ali do reggae do fim dos anos 70 para os anos 80. Que legal. E a gente estava falando aqui, Silvaldo,
sobre essa repressão, voltando a falar ainda sobre a repressão da ditadura, sobre os tropicalistas. E teve um episódio que eu achei muito interessante, que foi o momento em que o Gilberto Gil e o Caetano Veloso foram presos. Antes de serem exilados, Sim. eles foram presos. Sim. E rasparam a cabeça deles, os militares. Primeiro que os militares, quando eles foram perguntar para ambos algumas questões sobre política, e eles receberam uma resposta inusitada, né? Porque eles achavam que realmente tanto o Caetano quanto o Gil eram super de esquerda, mas eles não concordavam com muitas opiniões da esquerda. E aí eles tiveram as cabeças raspadas, né? Foram presos, tiveram as cabeças raspadas. E eles tiveram que ficar um bom tempo, né, exilados ali, até que os cabelos deles voltassem a crescer, né? Porque os militares tinham muito esse medo de que eles fossem para as ruas com as cabeças raspadas. E isso ia soar muito ruim para os militares. Eu queria saber, além desse episódio, como que a ditadura militar viu o tropicalismo como uma ameaça. Porque até então o tropicalismo surgiu ali em 68 como um movimento ali popular, surgindo principalmente aí na TV. Mas em que momento qual foi o motivo do fim do movimento Tropicália? Olha, a preocupação dos militares em relação à Tropicália não foi uma coisa direta, como aconteceu com alguns músicos, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, que tinha uma atuação direta, né, em relação a eles, né, explícita. Era uma questão de preocupação mesmo, sabe, de o que eles estão querendo com isso, por que eles estão vestidos assim, dessa forma. Qual é o propósito deles falar sobre isso, isso, isso? Então não foi nada assim, mas existia uma preocupação muito grande, porque eles sabiam que não era gratuito aquilo, né? Que era alguma coisa que estava embutido, que eles queriam dizer e que as pessoas, o público, poderia estar assimilando aquilo. Então era essa a ideia de entender o que estava querendo fazer, né? E aí, um dos pontos que levou eles foi o que eu comentei, aquele show, né, O Caetano, acho que trocou a letra do hino nacional e isso foi muito mal visto como uma ofensa, né? E a bandeira do Hélio Oiticica com seja herói, seja marginal, que também aí foi uma coisa direta que levou eles para o exílio, né? Depois para Londres. E foi muito interessante, que acho que a gente estava comentando, de Gil, Caetano, popular, né? Os poetas Campos e as letras sofisticadas, a melodia do Caetano mais elaborada e o Gil, né? Isso. Quando eles foram para Londres, o Caetano aprendeu a língua no apartamento, estudando, sabe? Ele ficou lá tendo uma formação, né? E o Caetano foi aprender o inglês na rua, falando com as pessoas, né? Sabe? Vou aprender na rua, falando. E o Caetano estudou. E foi lá que o Gil se descobriu como músico, né? Ele está isso. Por quê? Na época estavam acontecendo os grandes festivais na Europa de música, né? Foi logo depois de Monterey, que teve Bob Marley, Bob Marley não, o Jimi Hendrix, né? Os grandes festivais de música. E o Gil participou de vários festivais. Só que ele não tinha banda. Era ele a guitarra e ele não dominava o inglês, ele cantava em português. Então foi aí que ele falou, a minha música é boa, porque as pessoas estão ouvindo, curtindo, sem entender, e eu não tenho uma banda, então eu sou um músico, né? Toco guitarra e aí que ele começou realmente a se descobrir como músico, assim, tipo, né? Foi o que aflorou ele mesmo, né? Mas foi isso. Já vi até uma foto, assim, dizendo, tem uma especulação de que o Gilberto Gil aprendeu bastante coisa de música com o Joe Higgs também, que foi quem lançou o Bob Marley, quem trouxe o Bob Marley pro estúdio, apresentou para os europeus e tal, né? Essa pessoa, o Joe Higgs, foi mais um filho de pastor da Igreja Batista que estudou nos Estados Unidos e quando ele voltou lá para Jamaica,
a Inglaterra foi embora e abandonou os estúdios da BBC lá, né? Que ficou na mão dos jamaicanos. Então, olha, eu posso dizer que 98% dos cantores de reggae chegaram no Joe Higgs sem saber fazer um acorde em nenhum instrumento, cantando cantiga popular, rima, e ele ensinou a cantar, ensinou os instrumentos. E tem legal. uma foto do Gilberto Gil lá em Londres, abraçado, dando a mão pro Joe Higgs, assim, né? E na entrevista fala que o Gilberto Gil chamava ele de professor. Que legal. Sim, Olha as semelhanças, né? E última rodada de perguntas, né? A gente já tá indo para finalizar esse lindo episódio. Eu queria perguntar agora um pouco mais sobre você e sobre o evento independente que você criou aqui em Bauru em 2016, né? Desde 2016 ocorre esse evento independente, que é a Red Skywalker. E esse nome, Red Skywalker, né? Sessions, né? Sessions. São as sessões do Red Skywalker. Exatamente. Como que é importante você trazer o movimento do reggae pra cidade, pra Bauru? Olha, eu posso dizer que esse lance, assim, não foi nem especificamente do reggae, sabe? Foi uma forma que eu vi, como eu já citei aqui, como foi na Jamaica, né? Independente do estilo musical, a gente sempre vê muito artista saindo da periferia. E esse povo não tem acesso aos estúdios, aos instrumentos, aos músicos e tudo mais. E da mesma forma que acontecia lá na Jamaica, eu acabei trazendo para cá. Porque eu, quando entrei nessa do reggae, tipo, não tinha mesmo ninguém, assim. Eu passei muitos anos sozinho, tentando convencer pessoas de que o reggae era legal e pra gente fazer algo, até o momento que eu percebi e falei, não, toda vez que eu monto uma banda, eles não querem tocar música autoral, querem fazer os covers e misturar outras coisas com o reggae, mas eu queria fazer o reggae. Daí o processo para eu conseguir fazer isso aconteceu da forma muito difícil, porque não tinha todo esse apoio igual eu citei da Jamaica. Eu tive que... sem ter bateria, eu tive que aprender a tocar uma bateria para eu mesmo gravar a minha bateria. Eu tive que aprender a tocar o baixo, eu tive que aprender a tocar guitarra, eu tive que aprender a tocar teclado, eu tive que aprender a tocar percussão, eu tive que aprender a fazer a abertura de vozes para eu poder cantar e fazer os backing vocal. Desses 20 anos de carreira, 18 foi, tipo, me preparando para poder chegar aonde eu cheguei. E agora eu sinto que o que eu precisava fazer era exatamente dar essa oportunidade, fazer isso que não teve ninguém para fazer por mim, porque eu percebi que foi assim que o movimento do reggae funcionou. Eu comecei, ninguém conhece o reggae. Sempre que eu chamava alguém para tocar reggae, as pessoas tinham visões muito diferentes do que eu queria fazer, né? A gente tem no Brasil, nada contra, assim, máximo respeito, mas foi nomeado o reggae cachoeira, sabe? O reggae paz e amor, e o beija-flor na cachoeira, e eu vou pra praia, tal. Quando isso era muito pouco citado no reggae. Verdadeiramente. Foi citado bem pouquinho nos álbuns mais pop do Bob Marley. Mas o reggae da Jamaica, na verdade, né? O que eu sempre ouvi dos jamaicanos que eu conheci era, tipo... Quando tiver justiça, a gente vai ficar em paz e voltar a amar. Porque o reggae nunca foi essa história do paz e amor. O paz e amor foi o reggae que o Bob Marley ofereceu para a mídia para ser aceito. O reggae sempre foi a busca por direitos iguais e justiça, na verdade. Então, como que eu posso dizer isso? Tipo, foi difícil conseguir trazer isso sem que fosse dessa forma. Eu precisei produzir tudo em casa, igual foi com os produtores que eu citei, montar as músicas instrumentais, colocar na rua o som, eu mesmo, pagando do meu bolso, né? Foi um movimento de levante. Eu tive que trabalhar para construir minhas caixas, para comprar os equipamentos, as coisas, levar até a rua para falar: oi, gente, eu tô aqui. Quem se assemelhar com isso, quem estiver procurando isso que eu procurei a vida inteira, pode vir até aqui para a gente se juntar.
E, né, desde 2016 foi um trabalho que precisou aí, né, 17, 18, 19, 20, 21, 22, foram quase 7 anos para a gente conseguir ter um apoio, né? Pois é. O evento que a gente teve esse ano, o Arraiá Sounds, foi o primeiro que a gente conseguiu inscrever em um edital e ter um apoio, né, da Secretaria de Cultura e tal, para a gente conseguir mostrar de uma forma melhor o que é esse movimento, e a gente consagrou ele, né? Porque a gente teve a apresentação lá de mais de 15 artistas, né? A gente selecionou... Eu precisava de alguém que soubesse o que estava fazendo, né? Desde 2016 eu ia sozinho lá no microfone cantar e ser o mestre de cerimônia e tal, e convidar o pessoal, ó, vem aqui, canta sua música nesse instrumental, tal. E isso ainda não tinha sido compreendido de uma forma correta, pô, porque eu sou de Bauru também, né? Tem essa. O povo local é muito difícil a gente ter aquela admiração e prestar atenção, ouvir mesmo que alguém que está muito próximo da gente tenha a falar. Então, nesse evento, eu já trouxe outros artistas de São Paulo que sabiam o que estavam fazendo, como eu, tal, e abrimos um chamamento público para conseguir assim, incentivar os artistas daqui de Bauru a se envolver. E daí, a partir do momento que tinham as pessoas que já sabiam o que estavam fazendo, as pessoas que se interessaram, o público começou a vir pedir o microfone para vir cantar. E acho que foi esse evento, né? Foi agora 2023 que a gente pode falar que é o início do movimento da cena do reggae em Bauru. Que legal. E você, Sivaldo, como que você mantém as influências do Tropicália no seu trabalho? Olha, eu tenho, assim, não só a Tropicália, né? Mas você pega, assim, toda uma formação musical que eu acho que é importante ressaltar, assim, o que representa a Tropicália, não só no meu trabalho, mas hoje, né? Ela interferiu de uma forma direta em grande parte da geração que veio depois deles, né? Assim como a Bossa Nova teve uma influência nos músicos que vieram, Chico, né, do Lobo, Carlos Lira, essas pessoas, a Tropicália interferiu diretamente em toda uma geração, sabe? Uma não, mas se você pegar Cazuza, que veio muito depois, né, os rock dos anos 80, ele tem uma interferência muito direta de Tropicália, enquanto movimento, né? Todos, Lenine, você pega todos, né, falam que a Tropicália foi decisivo na formação deles, não só musical, mas como estética, enquanto, né, proposta de fazer música, né? E assim, hoje, há 10, 12 anos, eu estou como diretor da Companhia Estável de Dança, né, lá da Secretaria de Cultura, né, sou diretor. Então, o meu trabalho está bem focado nisso, nesses últimos anos, né? Esses musicais que eu comentei, que eu trabalhei com... acho que todos os músicos de Bauru, assim, né? De MPB, o Norba, que faleceu, o Norba Mota, né? Lise, enfim, todo mundo, Ralim, bateria. Eu conseguia, dentro de algumas propostas, consegui nesse tempo todo, aglutinar muitos músicos em termos de propostas, né? E aí eu fiz o primeiro, deu muito certo. Então, quando eu chegava assim, olha, vamos fazer isso, todo mundo já estava ali junto, vamos, tô dentro, né? E fomos fazendo muitas coisas, né? O último projeto que eu elaborei, que eu fiz o roteiro, que eu ia fazer a direção, né? Sempre eu faço a direção artística, né? E sempre chamo alguém para fazer a direção musical. No caso, o Norba Mota, né? Que era o guitarrista, o grande guitarrista, um grande músico que o Bauru teve, né? O Norba, ele tocava tudo que você imaginar. Ele tocava, além de vários instrumentos, você conheceu, né? Sim. Tocava todos os instrumentos, tocava rock, tocava MPB, tocava viola, junto com... Enfim, tocava em bandas de baile, era um músico muito, muito, muito versátil. E aí foi chamava Ponte Aérea, seria o último trabalho que eu fui fazer.
Porque você tem duas sinfonias, né, criadas. Sinfonia do Rio de Janeiro, que foi criada pelo Tom Jobim e Billy Branco, e tem a Sinfonia Paulistana, Paulo Manzolini. Então, são duas obras-primas, Sinfonia do Rio de Janeiro e Sinfonia Paulistana. E a ideia desse musical era juntar as duas. Sabe, fazer um... Por isso que o nome Ponte Aérea, né? Que você fala Ponte Aérea, você liga Rio-São Paulo, né? A ideia. Que legal. Mas nos últimos anos, assim, o meu trabalho está bem direcionado à dança, né? Mas dentro da dança. Nós tivemos... quando foi o centenário do samba, né? Nós fizemos uma apresentação, um espetáculo de 50 minutos que chama Baluarte, contando a história do samba. Mesmo com o balé, com a companhia de dança, a gente eu procuro manter um pouco, né? Toda essa ligação mesmo com a música, né? Popular, né? Com os movimentos. Então você continua mantendo, isso é muito legal. De Sim. forma direta, indireta. Sim, sim. Né? Porque o Tropicália, ele é E popular. assim ele mostrou mais um elo de conexão entre os movimentos e as culturas de uma forma bem próxima agora. Ele citou a Lizzy. A Lizzy é uma amiga minha, onde a gente está produzindo uma música reggae, né? Ela toca MPB, foi produzir um reggae, e envolvendo as 3 gerações, né? Que a Lizzy é bem mais nova. Então, temos aqui, né, uma vasta enciclopédia, uma média enciclopédia e o elo de ligação, que é a geração nova que está ligada nos 2 movimentos e conseguiu entender isso, porque eu e a Lizzy se conhecemos até, ela veio conversar justamente sobre isso, tipo, pô, eu sou da MPB e tal, mas eu vejo as coisas que você faz e tem muito a ver com o que eu faço tal, e... Legal. Mais um elo. E redes sociais de vocês? Janilo Oficial, primeiro e único, pode procurar lá no Instagram, que não tem nenhum outro, ou Red Skywalker Sounds, né, minha rede social lá da gravadora, né, o Red Skywalker, no fim, como eu precisei aprender eu mesmo, gravar, produzir tudo, então acabei criando uma gravadora, né, eu tenho um estúdio também em casa, quem quiser produzir um reggae ou qualquer outra coisa aí, serviço de estúdio, pode procurar o Red Skywalker Sounds também. Legal. E você, Sivaldo, tem redes sociais? Sivaldo Camargo, tanto Instagram, né, como Facebook, o Sivaldo Camargo, tô lá. É isso. Gente, muito obrigada. Eu que Fiquei agradeço, muito feliz com a presença também. de vocês. Sejam bem-vindos novamente a esse espaço. Foi muito gratificante compartilhar esse momento com vocês. E a gente vai encerrar agora este bate-papo incrível. Encerro este bate-papo incrível do 4º episódio do Discodécadas com Tropicália e o reggae. Espero que tenham aproveitado essa imersão musical e histórica. Não deixem de acompanhar o próximo episódio, onde esta mesa contará com elas, as artistas do rap e do funk de Bauru. Espero por você. Um grande beijo e até mais. It's so much